Começando mais um programa UFAO no combate ao coronavírus, e hoje a gente recebe a coordenadora de cursos de graduação, Eliane Barbosa, a quem a gente antecipadamente agradece a participação, para que a gente possa trazer algumas ações extremamente importantes da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alagoas. E olha só, gente, tem coisas muito interessantes e iniciativas que podem até, quem sabe, no futuro, mudar rotinas ou serem incorporadas. E parece que esse período da pandemia, ele serviu muito para que o ser humano buscasse alternativas que no futuro podem continuar sendo alternativas e, por que não, na área de educação. Eliane, muito obrigado pela sua participação e eu queria que você começasse a discorrer sobre algumas das iniciativas que foram tomadas pela Prograde. Em primeiro lugar, boa tarde. Nós agradecemos em nome da Prograde e do professor Amaury Barros, pró-reitor de graduação da UFAO, esse momento muito oportuno para dizermos, conversarmos com a sociedade do que nós, enquanto Prograde, tem pontuado, tem estudado, tem analisado e de que forma nós podemos atuar diante dessa circunstância em que nós estamos vivendo, de ações que possam minimizar, por exemplo, a suspensão do calendário acadêmico, de forma presencial. Então, são várias ações que a Prograde tem colaborado e participado ou proposto para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Alagoas, no intuito de minimizar esses impactos, de colaborar para que todas as questões que envolvem a formação do discente e a formação docente possam ser contempladas com ações, mesmo diante dessa pandemia. Vamos começar a falar de algumas ações voltadas aos docentes. Por exemplo, foi percebida a necessidade de criar alguns grupos de trabalho, entre eles o grupo de educação técnica, não é isso, professora? Grupo de educação mediada por tecnologias. Por tecnologia, perdão, além do grupo de legislação. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor para a gente. Então, esse grupo de educação mediada por tecnologias foi criado já agora no início de abril, justamente com o propósito de ofertar diversas atividades por meio das tecnologias digitais, e através desse grupo de trabalho, ele engloba, na verdade, vários grupos de trabalhos menores, com propósitos específicos, como o grupo de trabalho de formação docente. Então, vários docentes formam uma equipe que vão estudar, que vão propor vários minicursos, cursos, webinários, enfim. E também um grupo de trabalho direcionado às tecnologias para fomentar as ações que são específicas nessa área, e outro sobre legislação, para estudar do ponto de vista da legislação, das normas, tanto da universidade como as que chegam a todo momento do Ministério da Educação, para viabilizar essas ações. Foi satisfatório o retorno dos docentes em termos de propostas, em termos de alcance? Vocês acreditam que alcançaram os objetivos? Eu acredito que sim, a proposta continua, Na verdade, a Prograde tem um setor específico que é a coordenação de desenvolvimento pedagógico, que já sempre ofertou cursos para a formação docente, mas esse especificamente está voltado diretamente às tecnologias digitais, justamente por conta do momento, Nós não podemos ofertar cursos presenciais, então calha no momento em que é necessário que a oferta seja feita de forma online. Então, nós tivemos vários webinários multidisciplinares, com a oferta de 26 propostas, com a participação de 7.404 participantes. Nós tivemos cursos de formação para docentes, especificamente, foram 28 propostas submetidas e executadas, com a participação de 1.323 participantes, num total aí de 54 ofertas de atividades, com mais de 8.000 participantes. E essas atividades continuam sendo desenvolvidas? Sim, continuam. Continuam sendo desenvolvidas. E para que a gente possa entender essa questão do grupo de legislação, nós estamos falando de uma atividade que ela acontece totalmente online, os cursos são oferecidos
no meio virtual. A preocupação é com o reconhecimento, por exemplo, do Ministério da Educação, da validade desses cursos, para que eles possam, né, por exemplo, ser utilizados para titulações, enfim. Qual a importância do grupo de legislação numa situação como essa, Eliane? Então, por exemplo, sempre nós recebemos, desde o momento em que o governo federal estabeleceu, né, vem estabelecendo normatizações com relação, direcionadas diretamente à Covid-19, por exemplo, a recomendação de que os estudos, as atividades de ensino presencial pudessem ser feitas remotamente, né, ou não presencial. Então, todos os documentos, né, vindos do Ministério da Educação que podem sofrer impactos com relação a uma normatização diferente do que nós tínhamos numa rotina normal, isso precisa ser analisado, né? E de que forma, por exemplo, essas atividades podem e devem ser consideradas para efeitos de progressão, de promoção, de serem consideradas como da parte flexível para os discentes. Enfim, tudo isso tem que ser analisado para que essas atividades tenham um fim também de contemplação final, né, e de registro acadêmico, né, de registro oficial reconhecido pela instituição. E é bom dizer que todas essas atividades essencialmente são voltadas com temas para o Covid, não é isso? Sim, sim. Eu queria até que, se possível, você elencasse para a gente alguns dos temas que foram desenvolvidos e propostos, professora. Então, nós temos um tema, por exemplo, a Covid-19 e a ciência, a guerra finita, foi uma atividade ofertada nessa proposta, não é? A ciência e a educação pós-pandemia, o que fazer? A Covid-19, do diagnóstico ao tratamento, cuidados com a saúde em tempos de pandemia, orientações interprofissionais. Então, foram inúmeras temáticas voltadas diretamente a esse tema atual. Aliás, né, quando a gente conversava antes da entrevista, me chamou a atenção uma que falava também sobre estatística, né, voltada à questão do Covid, né, porque em tempos que se discute subnotificação, você poder utilizar também algumas ferramentas que não só a testagem ou o diagnóstico clínico, que a gente sabe que dificilmente vai chegar a números verdadeiros, e isso não é um problema apenas no Brasil, pode ser até um pouco mais grave no Brasil do que em outros lugares. Você trabalhar com estatística, trabalhar com matemática, trabalhar com números, utilizando números que são teoricamente mais precisos, como óbitos, para tentar chegar a um número, né, possível de infectados. Então veja como é importante você desenvolver um trabalho desse, até para você poder dimensionar, né, o tamanho, né, ou até onde o vírus se alastrou, né, calcular essa questão de população imunizada, enfim. Pode parecer complexo, mas para tudo isso existem mentes pensantes que estão desenvolvendo justamente estratégias para que a população possa ter essa resposta, por isso a importância de ações como essa. Agora, Eliane, a gente falou de propostas voltadas para o corpo docente. Sim. E para o discente, também foi pensado, também foi desenvolvido? Sim, essa é também uma grande preocupação, né, da Pró-Reitoria de Graduação, em ações que possam contemplar os discentes, que é o nosso maior objetivo, né, de formação, são eles. Então, a Prograde tem se preocupado bastante, a Reitoria da UFAL, todos os docentes, todos nós estamos preocupados, não é? Em vão que todas essas propostas visam também que os alunos sejam contemplados, sejam envolvidos em todas elas. Nós temos uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 02, que foi em conjunto com as pró-reitorias acadêmicas e a CIED, que é a Coordenadoria Institucional de Educação à Distância, e essa instrução normativa possibilita a oferta voluntária, né, pelos docentes de atividades complementares também, seja cursos, minicursos, webinários, quaisquer outras atividades que sejam ofertadas na modalidade à distância, online, né, para que os alunos possam participar, isso envolvendo docentes e discentes, ou que a proposta pode ser diretamente para os discentes ou os docentes e os discentes envolvidos na mesma proposta.
Então, também foram inúmeras propostas submetidas voluntariamente pelos docentes e alguns envolvendo diretamente os discentes e sempre com alvo para os discentes, né? Então, está aberta ainda, essa atividade é contínua, né? E visa justamente contemplar, inclusive, a parte flexível do currículo do estudante, não é? Isso vai ser ou será considerado como parte da formação complementar dele, que é super importante. Quando a gente fala parte flexível, como eu já passei por alguns cursos universitários, há quem diga que um dos maiores, ou o maior terror do estudante é quando há exigência de horas a serem pagas por atividades interdisciplinares. Exatamente. E eles se encaixam também, alguns desses, nessa situação? Sim, sim. É bom colocar que o objetivo não é apenas pagar a hora, que fique claro isso. A gente está falando da possibilidade de fomentar informações extremamente importantes, né, Eliane? Principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Até porque o ambiente universitário é um ambiente, acima de tudo, de aprendizado. Com certeza. Então, que os alunos possam... A resposta dos alunos tem sido interessante? Muito positiva, não é? Por exemplo, no meu curso, os professores propuseram webinários, palestras, e assim, foi um número muito elevado de participantes, sempre acima de 100 participantes envolvidos naquele momento. Então, 7 professores, a cada semana, 2, 3, numa conversa com eles, direta e aberta, não é, através das mídias, e isso foi muito, muito salutar. E nós percebemos claramente o envolvimento deles e a procura mesmo, né? Isso foi muito positivo. Agora, também tem uma instrução normativa que chama muita atenção, né, que é a instrução normativa número 3, e que não deixa de ser uma instrução normativa que entra para a história, né, da Universidade Federal de Alagoas. E eu não sei, a Eliane vai explicar melhor do que eu, se isso para o aluno acaba sendo mais positivo, porque há quem diga que enfrentar uma banca de examinadores não é uma situação das mais confortáveis, né, Eliane? Mas não é pelo fato de estar à distância, eu não falei ainda o que se torna menos exigente, né, que a atuação seja realmente uma atuação de quem merece uma aprovação para determinado trabalho, né, Eliane? Sim. Eu acho que até independente do formato, né, quando ela é presencial, talvez isso seja minimizado, mas a grande diferença agora é os cursos que têm como exigência a defesa do TCC, né? E essa defesa presencial não pode acontecer agora, claro, né? Mas ela deverá existir, e aí abre-se essa possibilidade através dessa instrução normativa de forma não presencial. Então, aqueles alunos que já estavam com a sua matriz curricular totalmente resolvida, né, cumprida, e agora eles têm a possibilidade, isso em acordo com o orientador, em acordo com os demais membros da banca, todos têm que estar em acordo, né, para que essa defesa, essa apresentação do trabalho, na verdade, né, seja feita de forma não presencial. E isso também tem sido muito positivo. E além da defesa, essa instrução normativa visa que ele entregue também a versão final do TCC, né? O depósito da versão final do TCC em formato PDF na biblioteca do curso em que ele faz parte, né? Nos 4 campi da universidade. Então, ele pode enviar a versão final por e-mail pelos canais pertinentes das bibliotecas, e como já uma finalização desse processo. E, por último, também a colação de grau, né? A instrução normativa também possibilita que ele faça a colação de grau, especialmente nesse momento, em casos emergenciais, porque alguns, por exemplo, podem ter sido chamados para trabalhos, outros passaram em processos seletivos, por exemplo, de pós-graduação, e tem a oportunidade de, nesse momento, fazer a colação de grau por ato administrativo, que é como
denominado durante esse procedimento. Agora, Eliane, também tivemos, né, nesse período de pandemia, um evento importante que foi o Brasil Conta Comigo, e que contou também com a participação de estudantes na área de saúde aqui da Universidade Federal de Alagoas. Né? Exatamente. A Prograde participou também dessa ação, que foi conjunta com a reitoria da UFAL, o DRCA, que é o Departamento de Registros Acadêmicos, né? E os colegiados e direções das unidades acadêmicas envolvidas, né? Foram feitos os procedimentos, as discussões com os cursos de medicina, enfermagem e farmácia, para aqueles alunos que se sentissem aptos, né, e que tivessem aptos de acordo com a legislação, com o edital que estava proposto, para que eles pudessem se inscrever. Isso foi realizado, além de discutido com esses cursos envolvidos, com seus colegiados e direções de unidades, né? Foi verificada a documentação pertinente, exigida pelo edital, né, do Ministério da Educação, para que eles pudessem participar. E nós tivemos a participação de alguns alunos dessas 3 áreas, desses 3 cursos, nesse momento. E nós tivemos justamente essa colação de grau emergencial, né, para contemplar esses alunos que se inscreveram nessa proposta. Só para a gente encerrar, Eliane, com a sua experiência, né, como coordenadora de curso de graduação, a gente sabe que muitas vezes as alternativas nascem, ou na maioria das vezes, da necessidade. A educação à distância já era uma realidade no Brasil. Ela passa a ter uma importância maior durante esse período da pandemia. Só que novos serviços passam também a ser ofertados, como nós falamos agora, a questão da colação de grau, a apresentação de um trabalho de conclusão de curso. A gente entra numa nova era, Eliane, a gente entra numa nova era de novas possibilidades. Você acredita que isso vem para ficar, óbvio, sem substituir, mas que vem para ficar não só como uma alternativa para o atual momento? A minha compreensão no momento que ela vem se somar ainda mais, entende? Nós entendemos que não pode ser substituída pela formação presencial, porque nós temos como base, né, vários cursos que têm a modalidade presencial, muito mais do que não presencial, mas isso, em situações como essa, não deixa de ser uma imensa oportunidade para que nós não tenhamos uma instituição, né, um universo tão grande, né, que a academia é, de certa forma, paralisada por visando uma situação em que não é possível quase nenhuma atividade presencial. E eu digo isso não só a questão do ensino, mas atividades administrativas também tiveram que ser postas, realizadas remotamente, né? Então, a forma online, atividades remotas, o ensino remoto, nesse momento, tem sido a grande contribuição das tecnologias digitais para que a universidade, não é, para que o ensino possa ser contemplado em possíveis ações que podem minimizar esse impacto, não do todo resolver, porque nós sabemos e reconhecemos, por exemplo, que nós temos um número considerável de alunos que têm vulnerabilidade social e não têm os equipamentos, né, a tecnologia suficiente para que essa forma de ensino chegue até ele. E isso a universidade tem tido muito cuidado, muito zelo, muita consciência de que mesmo a gente tendo uma amplitude, né, de ofertas e de possibilidades de ensino através das tecnologias digitais, ainda nós temos um número considerável de alunos que podem ou não serão contemplados nesse formato. E daí a minha fala no sentido de ela se soma, mas não pode substituir. Entende? Eliane, muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração. Muito obrigada a vocês. Esse foi mais um programa UFAL no combate ao coronavírus.